Queridos irmãos que nos acompanham, queridas irmãs, você que com muita fé está vivendo esse período de pandemia tão desafiador, que Deus esteja contigo, com a sua família. Você que está necessitando às vezes de tantas coisas, que Deus providencie, que não deixe de faltar nada. Esse momento de isolamento, nós ficamos mais juntos, mais perto, as nossas fragilidades aparecem mais. Talvez nós nunca convivemos com as pessoas da nossa casa por tanto tempo. Peça ao Espírito Santo para você, em vez de viver o confronto em casa, viva a dinâmica da paz. Crie momentos de oração juntos, crie momentos recreativos juntos. Crie uma comida onde todos possam fazer um pouquinho. Desse modo todo mundo participa, um faz o arroz, o outro tempera, o outro faz o feijão, quem não sabe cozinhar, pica alguma coisa. É um modo de estar junto. E ali também, quando for almoçar, quando for jantar, chame a família para rezar antes, agradecendo pelo alimento que tem na mesa. Reze pelos seus familiares, aqueles que estão doentes. Vai trazendo toda essa realidade para casa. Então aproveite esse tempo, não para viver o confronto, não para jogar na cara do outro os defeitos, porque isso vai aparecer. Mas tenta jogar o elogio, valorizar o que as pessoas têm de bom. É assim que Jesus fazia. Jesus se encontrava com os piores e não jogava na cara dizendo assim: você é uma prostituta, você é um leproso, você rouba dinheiro. Não, ele trazia o melhor dessas pessoas e ajudava com que essas pessoas que estavam no caminho errado se convertessem, porque eles foram acolhidos. Esses pecadores nunca se sentiram acolhidos, sempre se sentiam apedrejados. Quando encontravam, só falavam mal. Quando encontraram com Jesus, encontrou alguém que acolhia, que não concordava com os seus pecados, mas acolhia eles como pessoa. E desta acolhida, desse amor que eles sentiam, desse Jesus, eles então mudaram de vida. Mudaram de vida porque Deus acolheu. A liturgia de hoje é uma liturgia muito rica. Sempre no segundo domingo da Quaresma, nós temos a graça de ouvir o Evangelho da Transfiguração. Pode parecer um pouco estranho ouvir a Transfiguração no tempo da Quaresma, mas é isso mesmo que é a Quaresma. É um caminho para a transfiguração. E nós queremos também, ao chegar no fim dessa Quaresma, nos sentirmos transfigurados, mudados. Hoje nós ouvimos a primeira leitura do livro do Gênesis e o Evangelho de São Marcos, capítulo 9. Olha como essas leituras têm muita coisa parecida. No livro do Gênesis nós vimos Abraão. Abraão é o pai da fé. Abraão, se você lembrar, quando Deus o chama, ele deixa a sua terra lá em Ur dos Caldeus. E ele vai responder o chamado do Senhor para ir para uma outra terra, mas que ele não conhece, que ele nem sabe onde é, mas ele permite-se ser guiado por Deus. Deixa tudo para seguir o todo. Deixa tudo que ele tinha para seguir o Todo-Poderoso. Deixa-se ser guiado. No Evangelho, nós vemos o Pai. Ele que revela quem é o Filho. O Pai vem e com a voz do céu, sobre aquele momento de teofania, na nuvem, o Pai revela. O Pai é o revelador do Filho, meu Filho amado.
O Pai é o Criador, o Filho é o Santificador, como o Espírito Santo. O Filho é o Salvador, mas guiado pela santificação do Espírito. O Pai revela: este é meu Filho. O Pai envia Jesus. Ainda na primeira leitura, nós vemos o filho único de Abraão com Sara. É claro que Abraão teve um outro filho, mas com a escrava Agar. Isaque é o filho da promessa. É o filho que Deus concedeu a esse casal. Um casal que não podia ter mais filhos. Um casal idoso, porque Deus aqui é o Deus do impossível. E Deus concedeu a Abraão e Sara o filho Isaque. É o filho da promessa, mas dado por Deus. No Evangelho, nós vemos Jesus, o Filho único de Deus. Se na primeira leitura tem Isaque, no Evangelho nós temos Jesus, o próprio Filho de Deus, enviado para anunciar o reino, enviado para nos salvar. Ele é o escolhido. Na primeira leitura, Deus pede para Abraão o sacrifício do seu filho único, Isaque. Deus chama Abraão e ele responde com prontidão: aqui estou. Nossa Senhora, eis aqui a serva do Senhor. E Deus pede algo quase que impossível para Abraão. Abraão, eu quero que você leve o seu filho ao Monte Moriá e lá me oferece o seu filho em sacrifício. Abraão aqui foi provado na fé. Aquilo que ele mais amava, ele é convidado a entregar a Deus. É uma prova de fé. Abraão aqui responde que Deus para ele é o primeiro, é maior do que tudo. Só que no Evangelho nós temos Jesus, o Filho único, que vai ser entregue na cruz. O Isaque da primeira leitura não vai ser sacrificado. O seu pai Abraão monta um altar, amarra o filho, coloca a lenha, mas Deus não deixa ele ser sacrificado. Jesus, o nosso Jesus, ele é sacrificado. Sacrificado, pregado na cruz, mas pregado porque nos ama. Deu a sua vida por nós, se entregou. Esse é o Filho que foi entregue, o próprio Filho de Deus, entregue por nós. O livro do Gênesis, quando ele conta essa história, quando o anjo grita: Abraão, Abraão, e ele responde de novo: aqui estou, não mate o teu filho. Deus viu a sua fidelidade, a sua fé. Isaque não deve ser sacrificado. Esse texto foi escrito também porque nessa época, nessa região, havia sacrifícios de pessoas humanas. Havia sacrifício de crianças. A voz do anjo que grita é Deus gritando: eu não quero sacrifício de vidas humanas. Quantas vidas humanas foram sacrificadas nessa pandemia? Infelizmente, algumas por causa da ganância de alguns. Infelizmente, algumas pelo mau desgoverno, que coloca o capitalismo na frente da pessoa, que coloca os salários altíssimos, que não se corta nada na frente da pessoa. Infelizmente, o desvio de verbas, o superfaturamento de aparelhos respiratórios. A voz de Deus continua gritando, como o anjo gritou: não mate os meus filhos. Hoje
o Evangelho da Transfiguração, nós continuamos ouvindo a voz do Pai no batismo, na transfiguração e na crucificação. Este é o meu Filho amado, meu Filho amado no qual eu ponho meu bem-querer, meu Filho amado, escute a sua voz. Nós vivemos num mundo de tantas vozes falando, algumas que gritam, algumas vozes que nos enganam. Deus está nos dizendo: este é meu Filho amado, escute a Ele. Ele é a ressonância da voz do Pai. Nós então, hoje nós queremos lembrar como é bonito a espiritualidade da Quaresma, simbolizada por uma montanha. Eu gostaria de convidar você a pensar a Quaresma como uma grande montanha. Na primeira leitura, Abraão sobe na montanha, no monte de Moriá, sobe levando seu filho Isaque. No Evangelho, Jesus toma consigo 3 dos seus apóstolos, Pedro, Tiago e João, e sobem ao monte. Alguns chamam de Monte Tabor, mas não é muito certo essa precisão. Um dos padres da igreja começou a usar esse termo e depois também São Jerônimo utilizou. Mas vamos chamar do Monte da Transfiguração. Jesus sobe, diz o Evangelho, num alto monte, o Monte da Transfiguração. Pense um pouquinho, para subir no monte, a gente não pode levar muito peso. Se nós estamos pesados, a gente não consegue subir. Para subir no monte, a gente tem que deixar alguns quilos para trás, algumas coisas que nos pesam. Por isso a Quaresma, ela é simbolizada como uma subida no monte. Para subir, eu tenho que deixar os excessos da minha vida, eu tenho que abandonar os meus pecados, eu tenho que tirar aquilo que está me atrapalhando de viver junto de Deus, eu tenho que tirar aquilo que tem me feito egoísta, eu tenho que tirar aquilo que tem feito de eu viver o meu matrimônio com mais amor, com mais carinho. Eu tenho que tirar aquilo que tem feito que eu perca a paciência, que eu seja egoísta. A Quaresma é para retirar isso e se preencher de Deus. Desse modo, eu posso subir junto com Jesus, Pedro, Tiago e João. Se eu não tirar tudo isso, se eu não deixar para trás, eu não consigo subir. Ou se eu tentar subir, vai ser uma Quaresma pesada. Quando eu chego no monte, é o momento que Jesus se transfigura. Ele antecipa a sua glória e revela isso para Pedro, Tiago e João. Não é que eles são preferidos de Deus, eles precisam ser formados, porque Pedro, Tiago e João, mesmo que duros de coração, vão ser aqueles que vão assumir a grande missão da igreja. Aquele que contempla a transfiguração vão ser capazes de depois revelá-la. Pedro vai ser o que conduz a comunidade da fé. Pedro vai ser a voz dos apóstolos. Pedro vai ser o primeiro Papa. Tiago, grande bispo de Jerusalém, vai morrer mártir. João, grande apóstolo. Eles então bebem da transfiguração para depois anunciá-la. E a transfiguração acontece no alto da montanha. A montanha, para nós na Bíblia, ela é o lugar que o povo sobe para falar com Deus. Moisés subiu na montanha e recebeu as tábuas da lei, recebeu o projeto de Deus, o decálogo, e o seu rosto ficou iluminado, a sua face. Jesus, na transfiguração, não fica iluminado só o rosto. Jesus fica todo iluminado. As suas vestes todas são brancas. Jesus é o novo Moisés,
Não é iluminado só a face, todo o seu ser é iluminado na transfiguração. Ali aparece no monte Moisés e Elias. Os dois subiram no monte também. Aqui eles conversam com Jesus, porque tudo o que eles anunciavam, Jesus é a plenitude disso. Moisés e Elias se calam. Quem vai falar agora é o Filho amado. É dele que nós temos que escutar a voz. É interessante quando Moisés e Elias desaparecem, só fica Jesus com eles. Nós estamos num tempo onde logo tudo vai desaparecer. Só permanece Jesus. Tudo passa, Deus não passa. Moisés sumiu, Elias sumiu, mas Jesus permaneceu. Só Ele ficou. Ele deve ser o primeiro da nossa vida. Ele que deve ficar conosco, permanecer conosco. Olha que visão bonita. É interessante que depois da transfiguração, Pedro diz: vamos fazer 3 tendas. A tenda para o povo da Bíblia é o lugar da Shekinah, é o lugar onde Deus habita. Vamos fazer 3 tendas para continuar habitando. Mas Pedro precisava entender, é um tempo que não precisa mais de tenda. A própria Shekinah, a própria tenda está em Jesus. A tenda no Antigo Testamento habitava, o povo morava em tendas, o povo nômade. A tenda era o lugar onde Deus abrigava o povo. Jesus é o Deus, é a palavra de Deus. Ele está com Deus. Jesus é a nova tenda do Novo Testamento, onde Deus habita nele. Por isso que a tenda também é símbolo da igreja. A igreja é uma grande tenda onde Deus habita. A sua casa é uma tenda onde Deus habita e quer habitar. Jesus diz para eles: não revele isso para ninguém do que aconteceu quando eles iam descer do monte. Não conte para ninguém, é o segredo messiânico. Mas os discípulos, Pedro, Tiago e João e os outros, quando chegam na planície, depois da ressurreição, depois da paixão, eles vão revelar o que eles viram. Eles vão ser as testemunhas oculares. Eles vão sair para anunciar. Eles vão dar continuidade ao reino. Você é chamado depois da transfiguração, depois da quaresma, em dar testemunho, em anunciar. Quando você está no alto da montanha, você pode estar cheio de problemas, mas imagina comigo, no alto da montanha, quando a gente olha lá embaixo, a cidade, as pessoas, elas ficam pequeninhas. Do alto da montanha, nós enxergamos as coisas pequenas. É mais ou menos para dizer assim: do alto da montanha é a força de Deus para você olhar para os seus problemas lá embaixo e enxergar eles pequenos. Porque com a força de Deus, tudo que é problema e desafio se torna pequeno. Agora, esse é o segredo de subir no alto da montanha. Nós temos que descer. Descer é importantíssimo. Quando você celebrar a quaresma, subida da montanha, Páscoa, em cima da montanha, é hora de descer para enfrentar as realidades da vida. Descer com força, com a força de Deus. Descer com coragem, mas é preciso descer. Descer na certeza que Deus está conosco e o Pai dizendo: este é meu Filho amado, escutai-o. Escutando, nós vamos descer para viver a vida, para enfrentar as dificuldades com Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.